Salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Tô chegando na manhã desse domingo, domingo sem Mengão, infelizmente, para trazer as últimas informações e algumas notícias pontuais mais relevantes do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal ainda, que se inscreva, pois a sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal. Que você também deixe o like, porque o like sinaliza à plataforma do YouTube que você está gostando dos conteúdos e que também você compartilhe os conteúdos, sejam as lives, sejam os vídeos, nas suas redes sociais, para que a gente possa chegar a mais rubro-negros nos assistindo. E que também, por fim, você ative o sininho das notificações para que a plataforma possa notificá-los de tudo o que acontecer de novidade aqui no nosso canal. Bom, meus amigos, não temos muitas notícias, mas selecionamos algumas que julgo ser importantes para todos nós rubro-negros. O Flamengo treinou ontem, novamente, no CT Ninho do Urubu, em continuidade à sua preparação para a partida diante do Fortaleza na próxima quarta-feira, 19 horas, no Castelão. Partida essa que é válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Hoje, domingo, o Flamengo folga novamente, o elenco folga novamente. Folga essa que estava prevista no planejamento, que visa diretamente visa diretamente chegar nos jogos decisivos contra Atlético Paranaense e também contra Corinthians, os 3 jogos com 100% de acerto na preparação física, pode ter certeza. O grande objetivo do Flamengo nesse período, nessa paralisação por conta da data FIFA de setembro, sem dúvida, fazer ajuste de cargas no elenco e dar ênfase à recuperação dos atletas. E isso o Flamengo vai fazer de maneira equilibrada e de maneira correta. Ontem, numa matéria trazida pelo portal GE, ele levantou que o Flamengo já utilizou nessa temporada 50 jogadores. Lembrando que o Flamengo já realizou até hoje, 25 de setembro, 63 partidas. É muita partida, né, pessoal? E lembrando também que o Flamengo ainda fará mais 14 partidas ainda nessa temporada, sendo 11 jogos pelo Brasileiro, 2 pela Copa do Brasil e 1 pela Libertadores da América. Nesse levantamento feito pelo GE, o Gabriel Barbosa, é o atleta entre todos os 50 jogadores utilizados pelo Flamengo, quem mais iniciou as partidas. Das 63 partidas disputadas pelo Flamengo, Gabriel Barbosa iniciou como titular em 48 delas. Até por isso também ele é o líder no ranking de minutagem do elenco. Gabriel Barbosa, nessa temporada, já jogou pelo Flamengo 4.597 minutos. O Flamengo tem para o jogo diante do Fortaleza 10 desfalques confirmados, né? São 2 que estão na seleção brasileira, Everton Ribeiro e Pedro, 2 da seleção uruguaia, Arrascaeta e Varela, 2 na seleção chilena, Vidal e Pulgar, e 2 lesionados que são Bruno Henrique e também Rodrigo Caio. Vejam como o Flamengo sofre com as partidas realizadas no Campeonato Brasileiro no período de datas FIFA. Outro levantamento feito pelo portal GE mostra que desde 2020 o Flamengo já disputou 17 partidas do Campeonato Brasileiro com desfalques em função das datas FIFA. O retrospecto do Flamengo e a performance do Flamengo nessas 17 partidas são de 8 vitórias, 6 derrotas e 3 empates, o que dá um aproveitamento de apenas 52,9%, que não é aproveitamento de time que quer ganhar o Campeonato Brasileiro. Mesmo sendo paralisado o Campeonato Brasileiro de 2022 na data FIFA de setembro, mais uma vez o Flamengo será punido por essa data
da data FIFA e por ter jogadores selecionáveis em seu elenco. Por que, Marquinhos, você está dizendo isso? Porque, mesmo estando paralisado o campeonato, a seleção brasileira joga dia 27, terça-feira, na França, contra a Tunísia, e o Flamengo já entra em campo no dia seguinte, dia 28, quarta-feira, contra o Fortaleza, portanto, não podendo contar com nenhum desses atletas que estão cedidos na data FIFA. Lembrando, pessoal, que essa é uma das mudanças que teremos no calendário do futebol brasileiro para 2023, anunciado pela CBF. E é uma mudança significativa, porque uma das primeiras mudanças, que é a paralisação, a confirmação da paralisação do Campeonato Brasileiro durante as datas FIFA, que é muito importante. Além disso, uma que eu considero também de grande importância é que as rodadas do Campeonato Brasileiro após as datas FIFA só poderão ser marcadas 48 horas depois do último jogo da seleção brasileira na data FIFA. E o que isso tem a ver, Marquinhos? Tem a ver que, se acontecesse essa regra já tivesse sendo aplicada, o Flamengo não teria os desfalques que terá contra o Fortaleza, porque o jogo não poderia ser marcado quarta-feira e somente na quinta-feira que poderia ser marcado. Então, a temporada de 2023 prevê que não teremos problemas em relação às datas FIFA. Bom, meus amigos, mudando um pouco de assunto, o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, em entrevista ao canal do Benja, né, no Papo Reto, levantou a possibilidade da questão da construção do estádio do Flamengo ser apenas uma promessa eleitoreira, né, e que pode ser ou não confirmada após as eleições. Eu, particularmente, achei estranha as palavras do presidente Eduardo Bandeira de Mello tocando nesse assunto, até porque o ex-presidente é também candidato nas eleições que estão se aproximando. Então, será que também essa fala dele não é uma questão eleitoreira? Eu acho que mandou muito mal aí o nosso presidente. E outra coisa que eu tenho falado nas lives que eu participo, que eu faço, é que, independente da questão de eleição, eu não vejo isso interferindo muito na construção do estádio do Flamengo. Por quê? Porque o que está se fazendo nesse momento é tentando se comprar o terreno. O Flamengo não vai ganhar terreno. Isso poderia ter relevância às eleições se o Flamengo tivesse tentando uma doação de terreno pelo governo federal. E não está, né? Independente de quem ganhe, de lado A, de lado B, o Flamengo vai sim comprar o terreno e não vai receber o terreno. Por isso que eu acho que resultado de eleição alguma vai interferir nessa aquisição do Flamengo. O problema é que é uma aquisição complicada, é um terreno de grande valor e por isso tem essa demanda toda de tempo, o que é, no meu entendimento, natural. Um detalhe em relação ao confronto do Flamengo contra o Fortaleza na próxima quarta-feira é que o Flamengo, sempre que teve a presença do seu artilheiro Gabriel Barbosa, o Gabigol, contra o Fortaleza, teve 100% de aproveitamento. Foram 3 jogos com a presença de Gabigol no time e 3 vitórias. Lembrando que Gabigol deve ser titular contra o Fortaleza na próxima quarta-feira. O Flamengo, antes do início das finais da Copa do Brasil contra o Corinthians no dia 12 de outubro, o Flamengo jogará 4 partidas pelo Campeonato Brasileiro em apenas 10 dias, se não vejamos. O Flamengo jogará dia 28 contra o Fortaleza no Castelão, em Fortaleza. Depois, no sábado, na véspera da eleição, jogará contra o Bragantino no Maracanã. Depois, no dia 5, jogará também no Maracanã contra o Internacional de Porto Alegre e finaliza essas partidas antes da final da Copa do Brasil contra o Cuiabá, jogando em Cuiabá no dia 8 de outubro. A gente trouxe essa informação porque serão 4 jogos em 10 dias, o que dá-nos a perceber e a entender que o Flamengo deve ir no máximo em 2 jogos desses 4 com o time considerado titular. O Flamengo Futebol Feminino Sub-20, jogando ontem contra o Botafogo no estádio Caio Martins pelo Campeonato Carioca da categoria em sua semifinal, foi derrotado pelo placar de 1-0. O Flamengo agora precisa reverter o resultado jogando
o jogo da volta da semifinal lá na Gávea contra o mesmo Botafogo. Bom, meus amigos, a nação rubro-negra que sempre dá show e nesse Campeonato Brasileiro não é diferente, até porque tem a maior média de público com o mando de campo no futebol brasileiro em seu campeonato. Se em casa ela faz bonito, fora ela também está fazendo bonito. A torcida do Flamengo tem esgotado todos os ingressos que são disponibilizados como visitante quando o Flamengo joga na casa do adversário. E aqui em Fortaleza, na próxima quarta-feira, não será diferente. O Flamengo praticamente tem todos os ingressos disponibilizados para a sua torcida esgotados no Castelão. Lembramos que a carga total de ingressos disponibilizados para o Flamengo é na faixa de 15 mil ingressos, o que denota que serão 15 mil vozes lá torcendo e gritando pelo nosso Mengão. Bom, amigos, vocês poderiam me perguntar assim, Marquinhos, por que teus vídeos não falam de mercado da bola, não falam das prováveis contratações do Flamengo que estão sendo aí ditas nos canais, ditas nos portais? Eu simplesmente, meu amigo, não falo em contratações porque entendo que elas são apenas clickbait, são especulações que não partem nenhuma do Flamengo, portanto, na minha opinião, até porque as janelas estão fechadas, nós estamos no mês de setembro, praticamente na fase decisiva das competições aqui no calendário brasileiro e na Europa, apenas os campeonatos agora estão começando, portanto, não há margem para contratações nesse momento. Na minha opinião, tudo que está saindo aí são meras especulações, o que não quer dizer que o Flamengo já não esteja estudando nomes para as eventuais contratações na janela de janeiro, que se inicia no dia 13. Mas, nesse momento, o Flamengo não negocia e não sonda jogador nenhum. É por isso que eu não trago aqui, para não alimentar essas especulações e ainda deixar em mais polvorosa a grande torcida rubro-negra. Bom, meus amigos, as notícias são essas. Eu vou ficando por aqui, dizendo que nós estamos todos morrendo de saudade do Mengão. Ainda tem aí praticamente 3 dias pela frente para que a gente possa matar essa saudade. Eu agradeço a presença de todos. Peço de novo a sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento nas redes sociais e também que você ative o sininho das notificações. Eu vou ficando por aqui dizendo um até breve, um até logo. Fiquem com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!